Hoje é dia de culinária renal e eu trouxe para vocês uma receita super prática, simples, saudável, saborosa e baixa em proteína, especialmente para você que está em tratamento conservador. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma panqueca. É uma panqueca mais baixa em proteína, especialmente pelo recheio. Nós vamos fazer um recheio que tem um teor menor de proteína e praticamente não vai impactar ali na proteína da receita. Eu vou falar um pouquinho para vocês ao longo do vídeo. Primeiro nós vamos fazer a massa e depois nós vamos fazer o recheio, depois nós vamos unir essa panqueca, ela vai ficar linda e deliciosa. Eu acho super legal de utilizar essa panqueca no jantar, por exemplo. Você teve um dia super corrido, chegou cansado do trabalho, quer comer saudável, quer seguir o seu plano, mas não tem nada em casa, então essa panqueca é super simples e rápida de fazer. Vamos começar? Então vamos lá. Você vai precisar de um bowl, de um recipiente para colocar todos os ingredientes. Eu acrescento os ingredientes e eu só misturo os ingredientes. Tem pessoas que preferem fazer e bater um pouquinho no liquidificador, também pode, bater um pouquinho no mixer, também dá certo. Então nós vamos precisar de um ovo, nós vamos usar um ovo inteiro. Vamos colocar um ovo inteiro. Essa é uma panqueca sem glúten. Eu gosto de fazer um mix de duas farinhas sem glúten. Eu uso a farinha de arroz e eu uso a goma de tapioca. Você pode fazer também com amido de milho, mas eu gosto dessa misturinha. Você pode fazer só com farinha de arroz, por exemplo. Eu já fiz, deu certo, só que fica uma massa mais sequinha, porque a farinha de arroz é mais seca. Então a mistura da farinha de arroz com a goma de tapioca dá aquela liga que o trigo costuma dar. Então se você tem uma nefropatia por IgA, por exemplo, que tem uma dieta mais baixa em glúten ou até por intolerância ou por alergia, quer reduzir o consumo de glúten, essas duas farinhas dão super certo. Então a gente vai usar uma colher de sopa bem generosa da farinha de arroz e nós vamos usar também uma colher de sopa olha, minha colher de sopa é grande, tá? Uma colher de sopa bem generosa aqui da goma de tapioca. E agora nós vamos acrescentar o leite. Eu utilizo sempre nessa receita o leite em pó, porque é o que eu uso aqui na minha casa, mas você pode também usar o leite de saquinho, por exemplo, né? Então, para utilizar o leite em pó, você vai pegar uma colher de sopa do leite em pó e a gente vai misturar em 150 ml de água. Então a gente vai fazer essa misturinha agora. Caso você utilize, né, o leite o leite de saquinho, por exemplo, o leite de garrafa, você pega já diretamente 150 ml de leite. Então eu vou pegar aqui, vou fazer a minha misturinha da água com o leite. Também vai aqui uma colher de sopa, tá? Como eu tô aqui com a colher de sobremesa, eu peguei duas vezes, mas é uma colher de sopa também para essa quantidade de leite. Então a gente primeiro faz essa mistura da água com leite para facilitar na hora depois de misturar com no restante da receita. Se eu fosse colocar aqui o leite em pó assim, dessa forma ali na receita para misturar, ele ia dar muitos grumos. Então assim a gente já deixa o leitinho pronto. Então é como se você tivesse, né, com 150 ml de leite, caso você use o leite líquido aí na sua casa. Então nós acrescentamos 150 ml de leite. Então aqui já foi um ovo, uma colher de sopa cheia de farinha de arroz, uma colher de sopa cheia de goma de tapioca e 150 ml de leite. E agora a gente vai misturar. Eu gosto de misturar com o fouet, porque a textura aqui da panqueca fica melhor, né? Então demora mais, se eu for misturar só com uma colher, por exemplo, demora mais para eu tirar todas as bolinhas e deixar aqui com uma textura bem lisinha. Algumas pessoas, como eu falei para vocês, gostam de bater, né? Bate direto no mixer ou bate no liquidificador, também dá certo. Tá, eu faço assim no fouet. Ai, senhor. Eu gosto de fazer assim no fouet. E o que a gente pode fazer agora, né? Então você faz a mistura da massa
e pode levar na geladeira ou deixar descansando ali por uns 10 minutinhos. É legal descansar um pouquinho essa massa para ela incorporar melhor depois. É obrigatório? Não. Você pode terminar de fazer, já aconteceu muitas vezes, de eu terminar de fazer, tô com pressa e já coloco direto na frigideira a minha panqueca. Mas, se der para você deixar uns 10 minutinhos, melhor ainda. E é o que a gente vai fazer agora. Enquanto eu vou colocar a massa que tá pronta aqui. Vocês podem ver ó, que ficou bem líquido. Deixa eu pegar aqui com uma colher para vocês observarem melhor. Ó. Ficou bem líquido, tá? Eu vou colocar na geladeira agora e, enquanto isso, a gente vai fazer o recheio. E antes de levarmos para a geladeira, eu vou dar uma diquinha extra aqui para vocês que eu gosto de fazer também. Eu sempre gosto de incrementar fibra nas minhas receitas e o psyllium é uma forma da gente incrementar em fibra sem alterar sabor, textura, enfim. Então eu vou colocar aqui nessa minha receitinha uma pitadinha mesmo de psyllium, que é uma fibra super legal que vocês podem utilizar. É uma pitadinha mesmo, tá? Então vou pôr aqui uma pitadinha nessa minha receita de panqueca e também nós vamos pôr uma pitadinha de sal. Lembrando que essa receita é salgada. Então, se em algum momento você quer fazer uma panquequinha doce, a gente pode não colocar essa pitadinha de sal, pode deixar ela neutra, né? Uma forma de deixar de modificar essa receita aí para outro tipo de preparação. Agora, então, eu vou tampar e vou levar à geladeira para a gente fazer o nosso recheio. Essa panqueca, então, eu vou rechear com brócolis. Eu quero ensinar aqui para vocês o meu brócolis que eu amo de paixão. É um brócolis que eu ensino para todos os meus pacientes, que fica uma delícia. Tem muita gente que às vezes fala assim para mim, eu não gosto de brócolis, mas é porque acaba consumindo aquele brócolis sem graça. Então eu vou ensinar para vocês um brócolis sensacional agora, que vocês podem usar como recheio da panqueca, mas também pode no dia a dia, ali para compor o seu almoço, por exemplo, fazer sempre o brócolis dessa forma que fica delicioso. Primeiro, o que a gente vai precisar? Então aqui eu tenho 200 gramas de brócolis, a gente vai fazer esses 200 gramas, não vai tudo isso na nossa receita, né? Então vai a metade, mais ou menos ali, entre 150 e 100 gramas, depende do quanto que você quer rechear a sua panqueca, o tamanho que você quer que fique. Vamos usar também alho poró, que eu acho que é um tipo de tempero que super combina com brócolis. Dá pra fazer sim um alho poró, pra quem não gosta, pra quem não quer, dá pra fazer ele purinho também, tá? Então se você não quiser colocar o alho poró, tudo bem, mas dá um toque super especial. E algumas vezes eu uso, mas eu uso só um pouquinho, um tiquinho de água, tá? Nós vamos usar também uma pitadinha de sal. Então, vamos lá. Esse brócolis, ele vai direto na frigideira. Então, vamos começar. Eu já lavei meu brócolis, eu cortei em pedacinhos assim. A gente pode depois cortar um pouquinho mais para rechear a panqueca, mas eu gosto de fazer assim, porque você tem que pensar o seguinte, esse brócolis pode ser o resto do que sobrou do almoço. Então, você pode fazer esse brócolis no almoço, sobrou um pouquinho, no jantar você faz a panqueca e recheia com o que sobrou, com o que você já tem na geladeira. Então vamos lá, como é que a gente faz? Primeiro, você vai ligar aqui a sua frigideira e a gente vai colocar um pouquinho de azeite de oliva para refogar aí esse alho poró. Agora nós vamos colocar o alho poró, a quantidade é individualizada conforme o seu gosto. Como eu gosto bastante de alho poró, eu gosto de colocar bastante. Então a gente vai colocar aqui na frigideira o alho poró. Nós vamos deixar o alho poró refogar um pouquinho, soltar aquele cheiro maravilhoso que eu gostaria que vocês estivessem sentindo daí. Então a gente deixa refogando um pouquinho e nós, após isso, já podemos jogar o nosso brócolis. A gente coloca todo o brócolis aqui. Eu já gosto de colocar o salzinho nesse momento, então é uma pitadinha mesmo. A gente deixa dar uma refogadinha. Ó, que a água já tá secando, né? Então foi só um pouquinho realmente para dar uma hidratada. A gente volta a tampar e continua aqui o certo. Então eu deixei incorporar um pouquinho aqui o alho poró com o brócolis. Quando eu sinto que ele tá querendo começar a queimar, eu baixo o fogo, coloco um pouquinho de água. Ó, nem vou colocar tudo, tá? Muitas vezes não precisa usar essa água. Eu gosto de colocar para deixar um pouquinho mais macio o brócolis, mas se você gosta mais al dente, nem precisa colocar. A gente vai tampar e deixar agora a magia acontecer. Nosso brócolis então está pronto. Nós vamos tirar aqui da
frigideira e vou deixar aqui num recipiente. Depois eu vou dar uma cortadinha aqui só para facilitar na hora da gente colocar dentro da nossa panquequinha. Mas por enquanto a gente vai deixar ele esfriando por aqui. Vamos pegar agora a nossa massa da panqueca para fazer a massinha. Vamos agora então fazer a nossa massinha da panqueca. Então eu peguei a massinha que está lá na geladeira descansando. E nós vamos usar novamente a nossa frigideira, que eu já lavei, já higienizei. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Então eu gosto de pôr um pouquinho assim e espalho, para não ter necessidade de colocar tanta gordura assim, para ela não ficar tão gordurosa. Então a gente espalha bem aqui. Vou pegar uma conchinha. É importante, depois que você pegou da geladeira, né, caso você tenha deixado descansar, assim como eu fiz, dar uma mexidinha, né, porque a farinha vai indo lá para baixo. Então a gente mistura aqui tudo novamente. Eu gosto de pegar uma conchinha assim e colocamos na nossa frigideira. É bom deixar no fogo médio, não tão alto, e também não tem necessidade de ser fogo baixo. Quando você vê que tá soltinha, ó, já tá soltinha da frigideira, a gente pode virar a nossa panqueca com cuidado. Viramos então aqui a nossa panqueca e esperamos mais um minutinho. Aqui está a nossa panquequinha, ó, você pode ver que ela fica bem fininha. Nós vamos agora então colocar o nosso recheio. Eu peguei o nosso brócolis aqui que já estava pronto e cortei em pedacinhos menores, porque fica melhor na hora de rechear a panqueca, já que ela é bem fininha, bem molinha. Então a gente começa colocando aqui, você pode pôr do seu jeitinho, pode colocar mais, pode colocar menos, e fica aí a seu critério. Então eu gosto de colocar assim, iniciando por dentro, que fica mais fácil de fechar, e gosto de colocar uns pedacinhos de alho poró junto, que fica uma delícia. Então é só fechar aqui a nossa panqueca. Está pronta, a gente pode enfeitar, deixar ela bem bonitinha. Bem, aqui está então a nossa panqueca. Em relação ao valor nutricional dessa preparação, a receita toda rende por volta de 3 panquecas. Tudo vai depender também se você vai fazer mais fininha a panqueca, mais grossinha, se a sua frigideira é maior ou menor. Mas rendendo 3 porções, cada panqueca tem por volta de 100, 120 calorias e 4,5 gramas de proteína. Em relação ao potássio e fósforo, é uma preparação baixa nos dois nutrientes. Então vai ter por volta de 60 miligramas de potássio, super baixinha, e também por volta de 30 miligramas de fósforo. Então tanto potássio quanto fósforo vai ser uma preparação baixa em potássio e fósforo, mesmo se você consumir mais do que uma. Então pode ser que você queira consumir 2 panquecas e tá tudo bem também. Mesmo assim não vai ser uma preparação muito rica em proteína, não vai ser uma refeição muito rica em proteína, e também não vai ser uma refeição muito rica em potássio e em fósforo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa receita. Se você fizer, me conte se você fez, se você gostou, como ficou. E até o próximo vídeo, até a próxima receita.